Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 dicas que eu gostaria de ter escutado lá em 2008, quando eu comecei a minha carreira como fisioterapeuta. Talvez se eu tivesse aprendido isso, eu teria encurtado muito o meu caminho, teria errado menos e eu teria conseguido alcançar o meu objetivo muito mais rápido do que eu demorei para chegar até aqui. Tudo bem? Esse vídeo não é só para quem está, um fisioterapeuta que está começando a sua carreira, mas talvez para um fisioterapeuta que está um pouco perdido, frustrado um pouco com a profissão, tem alguns anos de carreira, mas não está satisfeito com os resultados, não está satisfeito com o que está ganhando. Então esse vídeo também pode te trazer dicas e informações que podem te ajudar a melhorar os resultados que você está tendo hoje na sua carreira, tá? A primeira dica que eu queria te dizer é: trabalhe para alguém, trabalhe para uma clínica que já está estabelecida, que já existe um fluxo de paciente. Mas não fique trabalhando para alguém por muito tempo, tá? E por que eu dou essa dica? Porque quando a gente está no início da nossa carreira, principalmente a gente acabou de sair da faculdade, a gente não tem muita experiência, ou aliás, a gente não tem nenhuma experiência. A gente tem um pouco uma bagagem teórica, a gente fez alguns estágios durante a profissão, mas a gente está muito cru na relação com o paciente, na forma como a gente lida ali no dia a dia com eles, na forma como a gente se porta, se veste, se comunica com os pacientes. E quando você vai para uma clínica estabelecida, que tem um volume grande de pacientes, isso faz com que você vá acelerando esse processo, vá ganhando maturidade, vá atendendo pacientes com mais complexos, mais difíceis, que vai exigir um pouco mais do seu conhecimento técnico, vai exigir um pouco mais da sua habilidade de comunicação. Então, muitas vezes a gente atende pacientes que são difíceis no sentido de estão sentindo muita dor, essa dor está deixando o paciente mais irritado, mais mal-humorado, e são pacientes que nos dificultam um pouco o nosso trato, a nossa comunicação. Então, quando a gente atende esses tipos de pacientes, é um baita de um aprendizado para nós, porque isso vai fazendo com que a gente cresça, evolua, saiba lidar com esses tipos de pacientes. E quando a gente pega aqueles pacientes mais bonzinhos, que a gente costuma dizer, que é fácil de lidar, a gente conversa, a gente agradece esses tipos de pacientes, porque a gente já vem aprendendo a tratar, a lidar com os pacientes mais difíceis. Se você não está numa clínica, se você não está atendendo um volume grande de pacientes, por exemplo, todos os dias, você acaba demorando mais para ganhar essa experiência. Você sai da faculdade, já quer abrir seu consultório, por exemplo, não que isso esteja errado, tá? Muito pelo contrário. Mas no início da nossa carreira, a gente não vai ter um volume grande de pacientes abrindo um consultório. Se a gente opta por atendimento domiciliar, a mesma coisa. Tá? Então é por isso que a minha dica é para você começar a trabalhar com alguém, mas não fazer isso por muito tempo. Tá? A partir do momento que você já começa a ter mais experiência, que você já tem a segurança também, isso é importante. Quando você trabalha para alguém, você já tem uma segurança financeira. Se é grande ou se é pequena, se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, eu não vou entrar nessa questão. Mas você tem ali essa segurança financeira, diferente se você tem seu consultório, se você atende a domicílio, que você não tem essa previsão do quanto você vai receber ao final do mês. Então isso também te dá uma segurança para que você já saiba o quanto que você vai ganhar, e no tempo que você não está nessa clínica, se você trabalhar por um período, por exemplo, de manhã ou à tarde, que você possa se dedicar a ir atrás de pacientes particulares a domicílio, ou alugar uma sala para que você comece a construir a sua agenda, ou você se dedicar esse tempo livre para estudar, para ganhar mais capacidade técnica, para ir evoluindo e se tornando um fisioterapeuta cada vez melhor, tá? Então, trabalhar para alguém também te traz outros benefícios a curto e médio prazo, se você também se colocar um prazo para que você crie o seu consultório, que você crie sua agenda, que você crie sua clínica, tá?
João, eu não tenho perfil, eu não quero ter o meu consultório, eu não quero atender a domicílio, eu prefiro trabalhar na clínica de alguém. Ótimo, melhor ainda. Quanto antes você conseguir, melhor. E você vai empreendendo, entre aspas, dentro dessa clínica. Porque hoje eu como um dono de clínica, não é fácil contratar e achar bons fisioterapeutas, bons profissionais, tá? E quando a gente encontra esses profissionais, a gente não quer perder esses profissionais. Então, esse profissional que estuda, que se dedica, que vai atrás, que corre atrás, que faz curso, se renova, se atualiza, o dono da clínica não vai querer que esse profissional saia de lá. Então, uma das coisas é você bonificar, você aumentar o salário desse fisioterapeuta para que ele ganhe cada vez mais, de acordo com o mérito daquilo que ele está fazendo, tá? Então não tem problema também você trabalhar para alguém e não ter o perfil de de querer ter o seu consultório, de querer atender a domicílio, tá? De querer ter sua própria clínica. Você pode muito bem empreender dentro de um próprio serviço. Porque se você for um ótimo profissional, tenho certeza absoluta, e eu conheço muitos fisioterapeutas, donos de clínicas, e a queixa ela é sempre a mesma. Está muito difícil de encontrar bons profissionais para trabalhar aqui com a gente. Então, quando a gente encontra esse bom profissional, a gente não quer perder, a gente quer manter. E isso passa também para esse paciente ser melhor remunerado do que outros profissionais, tá? A segunda dica que eu queria te dizer, que eu queria te passar, é para que você seja um especialista o mais rápido possível, tá? Que você se dedique a se especializar em uma determinada área. Se você gosta de tratar coluna, se especialize cada vez mais nisso. Estude, faça cursos direcionados para tratamento dessa região. Quanto melhor e mais rápido você for em tratar algo específico, mais você vai conseguir se destacar. Então, se você quer ter seu consultório, se você quer atender a domicílio, por exemplo, se você quer ter sua clínica, se especializando é mais fácil de você conseguir encher a sua agenda, tá? Por que eu digo isso? Porque se você for se especializando, é natural que você tenha mais conhecimento sobre essa área. E você tendo mais conhecimento sobre essa área, mais resultado você vai acabar gerando. E quando você gera mais resultado, o processo do boca a boca das pessoas vai passar com aquele fisioterapeuta, vai passar com ela, vai passar com ele, porque esse paciente tirou minha dor em 5 sessões, em 10 sessões, fazia 30, 40 sessões, já passei por vários profissionais e foi só ele que conseguiu resolver a minha vida. Então, ser um especialista vai encurtar o seu caminho para você encher a sua agenda, tá? Porque você vai conseguir ter mais resultados. É só você parar para pensar um pouquinho, analisar os fisioterapeutas que você tem como referência na sua vida, e você vai observar que todos eles, ou a grande maioria deles, é especialista em alguma articulação, alguma região do corpo. Seja a coluna, seja o ombro, seja o quadril, seja o joelho. Esse fisioterapeuta, ele é especialista em alguma região, tá? No começo de carreira, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer sobreviver, eu sei disso, tá? Porque eu também já fui esse fisioterapeuta, também já comecei a minha carreira, já atendi em convênio, só que as coisas começaram a mudar para mim quando eu comecei a me focar em ser especialista no tratamento de coluna, em ser cada vez melhor a resolver os problemas dos pacientes que têm dor nas costas. Isso que começou a mudar a minha vida, tanto profissional quanto financeira também, tá? Então, o quanto antes você vá se dedicando para se tornar um especialista. E quando eu falo em especialista, não é um título de especialista, tá? Mas é o que você faz no seu dia a dia, nos cursos que você escolhe pagar, gastar esse dinheiro suado que a gente recebe para investir num curso, tá? Então, ao invés de ficar fazendo vários cursos de várias coisas que não tem nada a ver com aquilo que você quer ser especialista, se você deseja ser especialista no tratamento de coluna,
você foca em fazer cursos para essa região. E você vai ficando cada vez melhor em tratar esses tipos de pacientes, tá? Então, a minha sugestão, a minha segunda dica é que você seja esse especialista, porque isso vai fazer com que você gere mais resultados mais rápido para os seus pacientes do que se você for aquele fisioterapeuta que atende tudo, de tudo, do pé, joelho, quadril, tornozelo, todas as regiões. Você pode ter resultado com esses pacientes? É claro que pode, tá? Mas vai ser muito mais difícil você resolver casos mais complexos quando aparecer se você não for um especialista, tá? Então seja especialista o quanto antes. Escolha aquilo que você gosta de estudar, que você gosta de atender aqueles pacientes que você tem resultado e que você gosta daquilo e se dedique a estudar, a fazer curso, a estudar no seu dia a dia, a se aprofundar, a seguir pessoas nas redes sociais que falam sobre esse assunto, porque isso vai te ajudando a se tornar cada vez melhor, tá? Terceira dica, simples, mas também muito importante. Saiba ler em inglês. Não precisa ser um expert na língua, mas você precisa saber pelo menos um pouco a leitura do inglês. Hoje em dia existem formas de você traduzir um artigo, de você conseguir fazer isso de uma forma... você não necessariamente precisa saber ler totalmente um texto em inglês, mas saber o básico, pelo menos, vai fazer com que você encontre aquele artigo, leia o título, leia um pouco o resumo daquele artigo e veja se faz sentido você se aprofundar ou você pegar, baixar aquele artigo para você traduzir de uma outra forma, seja no Google Tradutor ou no ChatGPT. Formas de traduzir existem, tá? Mas pelo menos um pouco você precisa saber ler inglês para isso, para facilitar a sua vida. E goste ou não, para a gente se manter atualizado, a gente precisa saber ler um pouco do inglês. Todos os artigos, os mais atuais, tudo que vem saindo de novo, todas as pesquisas, elas estão em inglês. É a língua universal, então a gente precisa saber um pouco disso para que a gente consiga se manter atualizado, para que a gente consiga se manter cada vez melhor e, consequentemente, gerar mais resultado para os pacientes, como eu falei para vocês na segunda dica de ser um especialista, tá? Então, procure o quanto antes saber ler um pouco inglês. Não precisa dominar toda a língua, porque, como eu falei, existem outras ferramentas que você pode traduzir. Mas, se você pegar um artigo, você não sabe nem o que está falando, de ser exatamente o tema que você quer ver, porque você não sabe nem ler o título, não sabe ler nem o resumo daquele artigo, você vai perder tempo, vai ter que traduzir todo um artigo para depois pensar se isso vale a pena ou não de ser estudado, tá? Então, aprenda, existem inúmeras formas de você aprender, inclusive online hoje em dia também, para que você aprenda um pouco mais e domine mais um pouco a língua do inglês, tá? Quarta dica, aprenda sobre marketing digital, sobre gestão, sobre empreendedorismo, tá? Essa dica é a dica que separa os fisioterapeutas que não têm resultado com os fisioterapeutas que têm resultado, tá? E ser bom tecnicamente é uma obrigação, certo? Entenda isso, você precisa ser muito bom naquilo que você se propõe a fazer. Esse é o primeiro ponto e, na minha opinião, isso é uma obrigação. Eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Mas o fisioterapeuta que tem o seu consultório, que tem a sua clínica, e esse consultório e essa clínica está sempre com a agenda cheia, ele precisa entender sobre marketing digital, sobre gestão e sobre empreendedorismo. É importante que você entenda que você precisa saber quanto que você vai cobrar, se você está cobrando o valor certo da sua sessão e não o valor do vizinho do lado. Ah, o vizinho do lado cobra 80, eu vou cobrar R$80 a minha sessão. Ah, o fulano na minha cidade cobra 150 a sessão e eu vou cobrar 150 a sessão. Você não pode fazer isso. Aliás, você pode fazer isso, mas não é o correto. Você precisa saber o quanto que custa o seu consultório, quanto que custa pagar o aluguel, a internet, a luz, todas as coisas você precisa saber, fazer um cálculo para saber o valor exato da sua sessão e o quanto você quer ter de lucro com cada atendimento que você vai ter, com cada tratamento que você vai vender. Então é super importante que você
Saiba isso. Então é importante você ter um pouco esse entendimento de gestão, de empreendedorismo. Tá? Assim como é importante você ter noção sobre o marketing, aquilo que você precisa para se divulgar, o relacionamento com o seu cliente, a experiência do seu cliente, porque não é apenas você gerar resultado para o seu paciente. Isso é um pilar muito importante, óbvio, tá? Mas pensar em outras coisas, a limpeza do seu ambiente, o cheiro do seu ambiente, a arquitetura, né, a decoração da sua clínica, do seu consultório, se as comodidades para o seu paciente, a facilidade de agendamento, a facilidade dele estacionar, de você ter horários disponíveis, as amenidades ali na sua recepção, de café, bolacha, todas essas coisas que vão trazer uma experiência melhor para o seu cliente. Então também é importante que você pense, que você tenha essa visão para que você conquiste cada vez mais pacientes e que sua agenda mantenha-se sempre cheia. Não é só o resultado. O resultado, sim, ele é o mais importante, óbvio. Mas todo esse relacionamento com o cliente, toda essa experiência com o cliente é importante. E aquilo que você faz também para se divulgar, para trazer mais pacientes, também é muito importante. Então, aprenda sobre marketing digital. Não foque apenas em estudar sobre fisioterapia, sobre anatomia, biomecânica, técnicas, né? Foque também no estudo de empreendedorismo, de gestão, de marketing digital, tá? Eu trouxe aqui alguns livros que são interessantes para que você comece essa jornada um pouco, tá? São esse livro aqui do Flávio Augusto. Esse também é um livro dele, tá bom? Ponto de Inflexão. São livros simples para você ler, tá? Tranquilos de você ler, bem leve, bem tranquilo mesmo para você empreender. Esse aqui é um pouquinho mais denso, vamos dizer assim, mas também é um livro muito importante, que é Empresas Feitas para Vencer, um livro que também pode te ajudar um pouco nessa questão do empreendedorismo. Existem inúmeros outros livros, tá? E se você quiser saber mais dicas, manda aqui no comentário que eu mando para você outras dicas de outros livros, se você quiser e se interessar pelo assunto, tá? E a última dica desse vídeo, o que eu quero dizer para vocês é que estude sobre pessoas, tá? O que eu quero dizer com isso? Nós atendemos pessoas, então a gente precisa entender cada vez mais sobre elas, sobre comportamento, sobre a comunicação não verbal, a linguagem corporal desses pacientes, porque tudo isso se comunica. E quanto melhor nós formos nisso, melhor também a gente vai conseguir se relacionar com o nosso paciente, tá? E quando a gente está dentro de uma sala com um paciente, existe um universo enorme ali acontecendo, tá? Não é só a técnica que a gente vai aplicar, o exercício que a gente vai fazer com aquele paciente, mas a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se veste, o tom da nossa voz, a forma como a gente vai falar, a forma como a gente vai escutar esse paciente, tudo isso também é importante até para a melhora do paciente. E quanto melhor você dominar isso, melhor fisioterapeuta você vai ser. Mais resultados você vai conseguir gerar para o seu paciente, tá? Eu também trouxe alguns livros, tá? Esse aqui não necessariamente um livro para você se comunicar, mas um livro muito interessante para você melhorar a sua mentalidade, tá? De você ver que você pode ser melhor, que você pode se desenvolver e se tornar um fisioterapeuta e uma pessoa cada vez melhor. Então, se você ainda não leu esse livro aqui, eu sugiro que você leia, tá? E aqui eu trouxe mais 3 livros que você pode utilizar para melhorar a sua comunicação com o seu paciente, tá? Na verdade, são 2 livros para comunicação e um para que você trabalhe com a sua marca, tá? Que você se desenvolva como uma marca pessoal, tá? Esse também é um livro, O Palhaço e o Psicanalista, que fala muito sobre a comunicação, tá? Um livro bem interessante para que você leia, tá? E esse livro aqui é para você também trabalhar com a sua marca, você fortalecer o seu nome, você fazer o seu nome na sua cidade, na sua região. Então, é um livro que eu recomendo também para que você leia, tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Ele foi um vídeo mais longo até do que eu imaginava que seria,
mas eu acredito que todas essas 5 dicas tenham te ajudado e que você, levando isso em consideração, vai se tornar um fisioterapeuta melhor, vai conseguir atingir os seus objetivos, os seus sonhos através da fisioterapia, tá bom? Então, trabalhe para alguém, mas não por muito tempo, seja um especialista, saiba ler em inglês, aprenda sobre marketing digital, empreendedorismo, gestão, todas essas partes e estude sobre pessoas. Esses foram as 5 dicas que eu queria te dar e que eu gostaria que alguém tivesse me falado lá no começo da minha carreira. Tá legal? Se ainda você não se inscreveu, se inscreva aqui, curta esse vídeo e compartilhe com mais fisioterapeutas para que também conheça essas 5 dicas. Tá legal? Semana que vem, às 8h30, a gente tem mais um vídeo. Até mais!